Paz do Senhor, meus queridos irmãos, neste momento de pandemia, de medo, de insegurança, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Como deve ser a atitude do cristão, daquele que confia em Deus, nos momentos de luta, tribulações, nos momentos de aflições, no momento de enfermidades, nos momentos de adversidades? Nós estamos atravessando um momento muito difícil, muita gente com medo de pegar o vírus, muita gente com medo de morrer. E nós, cristãos, como deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude diante de tudo isso? Romanos 12:12 traz para nós 3 recomendações do apóstolo Paulo. São 3 exortações do apóstolo Paulo. E eu vejo essas 3 recomendações como atitude que nós devemos ter nos momentos difíceis. A primeira é: alegrai-vos na esperança. Em vez de nós ficarmos temerosos, em vez de nós ficarmos vacilantes, duvidosos, amedrontados, nós precisamos entender que a nossa confiança está em Deus. Se a nossa confiança está em Deus, se a nossa vida está nas mãos de Deus, é lá que está a nossa esperança. É nele que está a nossa esperança. A nossa esperança não está nos governantes. A nossa esperança não está naquilo que as pessoas estão dizendo. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está nas promessas de Deus. Se a nossa esperança está em Deus, então é lá que eu vou alegrar o meu coração. É lá que eu deposito a minha fé. É nele que eu espero. Alegrar-se na esperança é acreditar na providência divina. Se eu acredito que Deus tem o controle de todas as coisas, então a minha fé, ela permanece firme. Se eu não duvido que Deus é capaz de fazer, então eu tenho tudo para que o meu coração se alegre, se regozije, mesmo que a situação não esteja muito bom ou boa, mesmo que as circunstâncias elas estão provando ao contrário, a minha esperança está em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje é permissão de Deus. Deus está falando não só com a sua igreja. Deus está falando com o mundo. Deus está tocando no mundo. Esperamos que as pessoas se voltem para Deus neste momento difícil. Esperamos que as pessoas sejam tocadas nesse momento difícil. Então o cristão, em vez dele se abalar, o cristão, em vez dele ficar preocupado, desanimado, entristecido, ele precisa se alegrar em Deus. Coloque um hino
Escute a palavra de Deus. Não deixe que a sua mente ela seja cheia de coisas negativas, de palavras de mortes, de derrotas. O apóstolo Paulo ele nos recomenda que nós devemos guardar na nossa mente aquilo que é bom, pensar nas coisas que edificam, nas coisas que são do céu, naquilo que há louvor, naquilo que pode ser glorificado. Em vez de você ficar preocupado, você tem muitos motivos para se alegrar em Deus. O profeta Abacuque, no momento de crise, no momento de crise moral, crise espiritual, todo tipo de crise no seu tempo, ele nos deixou uma palavra que mostra muito bem o que é a confiança em Deus. Abacuque 3, 17 ao 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aonde está a nossa fé, irmãos? Aonde está a nossa confiança? O homem de Deus, Abacuque, ele nos mostra que, independente da situação, ele iria se alegrar em Deus, porque a sua confiança estava nele. Portanto, meu querido irmão, não perca tempo com mensagens negativas, com profecias de morte, de derrota. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Alegre-se nessas promessas. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida e não vai ser essa pandemia, esse momento difícil de crise, que vai desfazer tudo aquilo que Deus falou ao teu respeito. Alegre-se nessas promessas. A nossa confiança, a minha e a sua, está em Deus. A segunda recomendação do apóstolo Paulo, que além da gente se alegrar na esperança, nós devemos também ser pacientes na tribulação. Ser paciente na tribulação, meu querido irmão, é ser capaz de suportar de forma tranquila tudo o que está acontecendo conosco. É acreditar que esse momento que nós estamos atravessando vai passar. E cada um de nós vai ver cumprido o plano de Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência. Fique em casa, como diz a recomendação das autoridades. Se reúna com a sua família. Usufrua desse tempo para buscar a Deus. Descanse o seu coração. Acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Seja uma pessoa paciente. Deus está nos ensinando uma grande lição. Deus nos colocou em nossas casas para fazer algo conosco. E uma das coisas é para que a gente aprenda a ter paciência. Seja paciente. A palavra de Deus diz no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos passando uma noite escura, onde nós estamos chorando, onde nós estamos lamentando. Mas nós temos a promessa de Deus que isso vai passar. Ainda há muita coisa que precisamos fazer. Não chegou ainda o tempo. Nós vamos superar tudo isso. E vamos fazer isso com paciência. A crise que nós estamos passando, ela tem um propósito para a nossa vida. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que as coisas estejam acontecendo e na nossa visão, no nosso entendimento, na nossa compreensão, elas não são boas, Deus vai transformar essas coisas que não são boas em coisas boas para a nossa vida. Sabe por quê? Porque, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. No começo, à primeira vista, parece não ser bom o que está acontecendo. E nós não planejamos isso. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Por mais que creiamos que quando o cristão morre, ele vai para perto de Deus, nós valorizamos a vida aqui na terra. Mas nós acreditamos que todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. Alguma coisa Deus está nos ensinando. Alguma coisa Deus está requerendo, não só da igreja, mas requerendo do mundo todo. Então, tenhamos paciência. Um dia saberemos todas as coisas. E mesmo que não saibamos todas as coisas, não vamos descrer do poder de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. E nada acontece sem a permissão de Deus. Portanto, meu querido irmão ou amigo, a palavra de Deus, ela sempre está nos mostrando e nos ensinando o que nós devemos aprender. A palavra de Deus em Romanos 5:3 diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência. A tribulação, ela gera perseverança. Se nós não passarmos por momentos difíceis da vida, nunca seremos uma pessoa perseverante. Se nós não passarmos por tribulação, não aprendemos o que é ser perseverante, não temos experiência e a nossa esperança vai ficar bem pouquinha. Por quê? Porque é como uma escola. Tudo que nós passamos, existe um propósito de Deus naquilo que nós passamos. Então, qual é a palavra que eu deixo para você? É que além de você se alegrar em Deus, na esperança de ver grandes mudanças acontecendo ainda nesse mundo, seja paciente para esperar essas mudanças. Seja paciente para esperar o agir de Deus e a providência divina. E a terceira e última recomendação do apóstolo Paulo é que nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos continuar orando.
no momento de luta, no momento de crise, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar. Tem coisas que só a oração resolve. Tem coisas que nós só vencemos orando. Esse é o momento de orar. Esse é o momento de buscarmos a Deus em oração e em jejum. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que tudo isso passe. Em vez de nós ficarmos falando muito, precisamos agir na oração. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus como buscou Josafá no momento de luta, no momento de tribulação, de aflição, se nós fizermos como fez Josafá, quando estava diante de uma grande luta, ele orou e jejuou, e Deus lhe deu um grande livramento. Então nós precisamos gastar mais tempo em oração. Deus colocou nas nossas casas para nós orarmos mais, para nós buscarmos mais a Deus, para nós acreditarmos que a oração, ela precisa ser feita. Precisamos voltar o nosso coração e a nossa vida na oração. Você quer vencer? Queremos vencer? Então vamos vencer de joelho. Vamos vencer essa pandemia orando, jejuando, buscando a Deus, se humilhando. O salmista, no Salmo 50, versículo 15, ele diz: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 107, versículo 28 diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Se o mundo entendesse que o remédio de todas as doenças, de todas as aflições, está em buscar a Deus, orar ao Senhor, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, o mundo já estaria curado. Estamos orando para que os médicos cientistas encontrem o remédio certo. Estamos orando para que aqueles que estão na linha de frente, eles consigam deter e achar a cura deste vírus. Nós estamos orando por pessoas para que não percam a esperança. Nós estamos clamando a Deus, a igreja está clamando a Deus em todos os lugares, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê a solução desse problema. Quando nós desejamos ver as promessas de Deus se cumprir, primeiro passo, orar. Ainda há muita coisa que Deus irá fazer nas nossas vidas, ainda há muitas coisas que Deus vai fazer no Brasil, na sua igreja brasileira, há muita coisa que Deus ainda vai fazer neste mundo. Portanto, não vamos perder a esperança. Estamos em casa, não podemos deixar de usufruir desse tempo, dessa oportunidade, para voltarmos o nosso coração às coisas de Deus, de consagrarmos a nossa vida, de ouvir os hinos, os louvores, as mensagens de Deus,
para que o nosso coração se fortaleça nesse momento. Deixo aqui essa reflexão para que façamos a coisa correta. O nosso comportamento em momentos difíceis, o nosso comportamento nesse momento de pandemia, de medo, de aflição, de ansiedade, de insegurança. O comportamento do cristão, a atitude do cristão é alegrar-se na esperança que é Jesus. É ter paciência, porque tudo isso vai passar. E não desistir da oração. Orar, diz a Bíblia, orai sem cessar. Todo momento, todo instante, a igreja deve orar, os pastores devem orar. Estamos orando por todos, para a glória do nome do Senhor. Estamos orando pela família. Tenho orado pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Estou orando por todos eles. Tenho orado com a igreja, pelos pastores, pelos missionários. Vamos continuar orando. Deus está agindo. Deus está fazendo algo muito grande nesse país. Não só nesse país, mas Deus está fazendo algo muito grande no nosso mundo. Oremos pelos nossos governantes, pelas autoridades, pelas pessoas que estão na linha de frente, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos cientistas, mas não vamos perder a esperança. Não vamos ficar ansiosos, inseguros, porque a nossa confiança está em Deus. Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém.